Nos últimos dias, muita gente pediu para que eu fizesse um vídeo comentando aí toda essa situação que está rolando sobre essa possibilidade da internet no Brasil ser limitada. No meu Facebook, no meu Twitter, tinha um monte de gente bem louca, tipo assim, pô, a internet no Brasil vai ser controlada, a internet no Brasil vai ser bloqueada, querem acabar com a internet no Brasil. E eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, porque, tipo assim, na minha casa, por exemplo, eu tenho Net Virtua desde 2008 e desde essa época eu já sabia que a Net Virtua tinha esse limite de franquia. Estava no site deles e na época até que meu pai contratou Net Virtua, eu pedi para conversar com a atendente para entender esse negócio, porque o meu pai falou assim, lá em 2008, olha, vai ser uma internet de 2 megas e a moça falou que vai ter um limite de 20 gigas por mês. O quê? 20 gigas por mês? Como assim? Tipo, eu sempre usei muita internet, desde que eu era criança, né? Transferência de arquivos, jogos online, então eu queria entender o que era isso. Aí o meu pai passou o telefone para mim e a atendente me explicou o seguinte, olha, seu plano será de 2 megas de velocidade e a sua franquia mensal será de 20 gigas. Se você usar mais que 20 gigas, a sua velocidade pode ser diminuída até o final do mês. Então, se você estourar os 20 gigas no dia 20 do mês, você terá que usar sua internet com uma velocidade mais lenta por 10 dias. Eu não lembro exatamente qual era o meu plano de franquia na época. O meu pai contratou um plano de 2 megas, lá em 2008. Mas eu não lembro exatamente qual era o limite da franquia. Se era 10 gigas ou 20 gigas. Mas enfim, eu sabia que existia um limite de franquia. E eu falei, então tá, beleza, né? E usei internet aí todos esses anos sem problema. E daí agora começou a ter esse monte de notícias aí de franquia limitada, que a internet no Brasil pode ser limitada com um limite de dados. E eu vi tudo isso e pensei assim, ué, mas não foi sempre assim? Só que tipo, eu nunca dei muita bola para isso. Eu sabia que a Net Virtua tinha limite de franquia, mas lá em casa a gente usava a internet bem de boa. Eu nunca senti a minha velocidade ter sido cortada. E pode ter certeza, e eu tenho certeza, eu sempre estourava o limite de franquia, porque eu usava muita internet. E a minha velocidade nunca foi cortada. Bom, pelo menos eu acho que nunca foi. Eu nunca senti isso. Se bem que eu tô lembrando agora, tinha uns dias que a internet ficava mais lenta. Agora eu não sei se era o serviço que era ruim mesmo, ou era a Net Virtua cortando minha franquia. O ponto é que Net Virtua sempre teve, desde que a empresa surgiu lá em 2004, sempre teve um plano de franquias. E eu conversei com vários amigos meus e nenhum deles disse que sentiu a sua internet ser cortada ou assim a velocidade ser diminuída. Então eu estava perdido, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Até que finalmente saiu uma matéria boa de verdade, com pesquisa, entrevistando as empresas e esclarecendo tudo. O portal Tecmundo publicou uma matéria há 2 dias atrás, sensacional, sobre esse assunto. E aí eu consegui entender o que estava acontecendo. E eu me baseei nessa matéria para fazer esse vídeo aqui. Então se depois você quiser ler a matéria completa, eu vou deixar o link, né, aqui na descrição do vídeo. Só você clicar lá e ler a matéria, beleza? Então vamos lá, mas afinal o que é esse negócio de limite de franquia, né? A internet no Brasil vai acabar? Se você estava vivendo em uma realidade alternativa nas últimas semanas, deixa eu te explicar o que está acontecendo resumidamente. Em fevereiro, a Vivo anunciou o seu novo modelo de negócios para a internet fixa, né? E a internet fixa é a que você usa na sua casa, ou na sua empresa, ou na sua escola, enfim. A partir de 2017, os planos de banda larga da empresa Vivo passariam a ter um sistema de franquia igual aos que já conhecemos no mundo da rede móvel. Ou seja, a partir do ano que vem, quem usa internet da Vivo ou da GVT, porque agora a GVT virou Vivo, vai ter limite de dados para navegar na internet. Então, por exemplo, aqui no escritório do canal Você Não Sabia, né, nós temos internet da GVT, que agora é Vivo, com uma velocidade de 25 megas. Então, por essa nova regra aí que a Vivo quer aplicar, nós aqui teríamos uma franquia mensal de 130 gigas. 130 gigas por mês é mais ou menos assistir 1 hora e 30 minutos de vídeos em HD por dia. Ou seja, eu, como youtuber, né, que trabalha com vídeos em alta qualidade, só poderia
usar a minha internet, minha franquia, assistindo vídeos HD por apenas 1h30 por dia. Imagina eu que tenho que fazer um monte de pesquisas, que tenho que assistir diversos vídeos, tenho que fazer pesquisa assistindo making-offs, documentários, entrevistas, quanto vídeo a gente assiste aqui no canal para poder transformar isso em um vídeo para o público. Seria impossível, né, a gente trabalhar com um limite de franquia. Eu não tenho nem ideia de quanta banda a gente usa aqui. E aí, caso eu passe esse limite de 130 GB, a minha internet ou teria a sua velocidade diminuída ou ela poderia ser cortada. E isso que o meu plano é de 25 megas. Para quem tem um plano menor, tem menos franquia. Imagina para outros youtubers que têm um plano menor de franquia. Imagina que legal um youtuber que precisa da internet para trabalhar e pagar as contas ficar sem internet no meio do mês. Mas calma, porque não é bem assim como todo mundo está dizendo. Existem algumas coisas que precisam ser separadas para que a gente possa entender. A gente precisa ver com calma o que está acontecendo mesmo, o que é verdade, o que é mentira, o que é boato, o que é exagero nessa história toda. Porque tem muito site por aí que está vendendo notícia sensacionalista só para ganhar cliques. Eu pesquisei bastante para entender esse assunto, para poder fazer esse vídeo, porque a primeira notícia que eu li, eu até me assustei. Ela dizia assim: a internet no Brasil será limitada, os brasileiros estão ferrados, ninguém mais vai poder assistir Netflix. Tipo, que? Cara, como assim? Eu me assustei, porque eu trabalho com internet, pior, eu trabalho com vídeos e que consome muito mais banda. Então, se as pessoas tiverem limite de internet, se realmente essa notícia fosse verdade de toda a internet no Brasil vai ser controlada por um limite de banda, seria ridículo e isso afetaria diretamente o mercado brasileiro e a economia. Eu não sei se você percebeu, mas o nosso país está em crise. Então tem mais um fator para piorar a nossa economia, que já não está muito boa. Porque pensa comigo, milhares de pessoas trabalham com o YouTube e ganham dinheiro com o YouTube. E como elas têm muita audiência, milhares de empresas anunciam seus produtos e seus serviços no YouTube. Só que, se a internet no Brasil fosse limitada e as pessoas começassem a ter as internets cortadas ou a velocidade, né, cortada, a audiência no YouTube iria cair, porque teríamos menos pessoas conseguindo assistir vídeos, consequentemente, menos empresas anunciariam no YouTube e milhares de youtubers, né, ganhariam menos dinheiro. Alguns canais poderiam acabar e teríamos mais desemprego no Brasil. Sim, porque existem canais no YouTube que empregam muitas pessoas. Pega, por exemplo, Parafernália, Porta dos Fundos, Pipocando, Manual no Mundo. Você sabe quantas pessoas trabalham só nesses canais? Só esses 4 canais juntos empregam quase 100 pessoas. 100 pessoas. Aqui mesmo, no escritório do canal Você Não Sabia. O canal Você Não Sabia hoje trabalha com uma equipe de 7 pessoas. Ou seja, internet ilimitada não seria só um problema local ou individual, mas geraria ainda mais recessão no país, mais desemprego e uma crise muito maior na economia. E pensa comigo, quem ficaria feliz com menos pessoas assistindo vídeos na internet? Quem ficaria feliz com as pessoas tendo suas internets cortadas para não poder mais assistir YouTube, Netflix? Puxa vida, acabou a minha franquia da internet desse mês, droga! Não posso mais assistir YouTube, não posso mais assistir Netflix. Bom, o jeito é eu voltar a assistir a minha boa e velha TV a cabo. No, God! No, God, please, no! No! Quem será que controla as redes de TV a cabo? Quem será que está perdendo milhares de assinaturas? Não sei, né? Tô só perguntando porque, né? Mas calma, a gente precisa entender o que realmente está acontecendo, certo? Então, lá na reportagem do portal Tecmundo, a equipe do Tecmundo foi atrás de cada uma das operadoras para fazer uma entrevista com elas e ver o que elas tinham a dizer. Para que a Oi, a Vivo, a TIM, a NET, todas elas pudessem ter um espaço para esclarecer tudo isso que está acontecendo. Então a gente vai ver a versão delas, né, o que elas têm a dizer. Vamos lá. A Vivo, por exemplo. A Vivo reafirmou que, de fato, começará a usar o formato de franquia a partir de 31 de dezembro de 2016. Porém, as novas regras só valem para clientes que contrataram um plano depois do dia 5 de fevereiro deste ano. Consumidores mais antigos continuarão sem limite de navegação. Ou seja,
Essas novas regras de internet limitada só valem para clientes que contrataram um novo plano depois do dia 5 de fevereiro de 2016. Isso é importante a gente destacar. Quem já é cliente antigo, né, continuará sem limite de tráfego. Ou seja, eu aqui no escritório do canal Você Não Sabia, eu tenho GVT, que agora é Vivo, né, e já sou cliente antigo. Meu contrato é do ano passado. Então, teoricamente, se o comunicado que a Vivo afirmou é verdade, eu continuo aqui tendo minha internet limitada. E isso é até garantido por lei. E a Vivo não pode cortar minha franquia sem me avisar antes e sem que eu concorde com um novo contrato. Porque isso é previsto em lei, isso é um direito meu e é um direito seu, tá entendendo? Agora, é complicado para quem precisa de um novo contrato. Tipo, a pessoa se casou ou mudou de casa, de apartamento. Aí precisa pedir uma internet nova. Ou eu aqui no caso, no canal Você Não Sabia, não estou satisfeito com 25 megas e queria mais velocidade. Aí eu vou pedir 50 megas. Eu teria que pedir uma mudança de franquia e isso poderia enquadrar um novo plano, um novo contrato. E aí sim, com 50 megas, eu poderia entrar num novo contrato e ela poderia me cobrar, certo? Tá entendendo? Vamos ver o que a Oi tem a dizer. A Oi disse que, embora seus planos tenham uma franquia informada ao cliente no momento da assinatura do contrato, a operadora ainda não pratica a redução de velocidade e tampouco o corte da conexão caso o consumidor ultrapasse tais limites. A Oi não afirmou se pretende realmente fazer essa redução de velocidade ou não, ficou meio confuso. Pelo que eu pesquisei, isso já está no contrato, né? Isso já é vigente em contrato, ou seja, se ano passado eu contratasse a internet da Oi, já existiria esse negócio de limite de banda igual a Net Virtua. Então, de acordo com os contratos, a Oi pode sim reduzir a internet do cliente para, sei lá, 300 KB por segundo. Isso já é previsto em contrato. Se ela quisesse hoje, tá, ela já podia fazer, mas ela disse que ainda não está fazendo. E pelo que eu li, a Oi está meio que em cima do muro, tá? Tipo assim, no contrato a gente diz que tem limite de banda, mas a gente está deixando aí tudo liberado, ninguém está tendo a internet cortada ainda, mas nós não pretendemos cortar a internet de ninguém. Mas pode ser que a gente corte, então eu não sei. Tá meio em cima do muro, tá meio confuso. Eu apostaria que ela pode sim começar a praticar isso. Então, os planos da Oi têm franquias, já é prevista em contrato, mas ela ainda não reduz a velocidade, não corta a internet. Pelo que eu estou vendo, é bem provável que ela comece a fazer isso. A NET e a Claro. A NET declarou que a Net Virtua sempre teve previsto o limite de franquia em seus contratos, desde que a empresa inaugurou em 2004. E isso é verdade mesmo, como eu já te falei. A NET afirmou em entrevista ao portal Tecmundo que seus usuários não costumam reclamar de velocidade reduzida porque suas franquias são confortáveis e você dificilmente atinge os limites estabelecidos. E sendo justo, eu mesmo nunca senti diferença. Lógico que às vezes dá problema, fica sem sinal, né? Tem problemas técnicos, enfim, mas faz parte. Apesar de tudo, aonde eu moro, a Net Virtua costuma ser estável, ok? Live Team. A Live Team aparentemente não vai seguir o padrão de limite de franquia. Em posicionamento oficial, a Team informa que, em relação à banda larga fixa da Live Team, a operadora não comercializa planos com franquia mensal de dados e bloqueio após o consumo. A companhia também não prevê mudança nos planos atuais, que são comercializados de acordo com a velocidade de conexão. A companhia se orgulha de figurar no topo do Netflix ISP Speed Index, um índice proprietário da Netflix que lista os provedores de internet banda larga, cujo serviço oferece uma melhor experiência de streaming de vídeos para o usuário. Parabéns, Live Team. Ou seja, tudo indica que a TIM vai continuar tendo uma internet livre e ilimitada. Temos também o caso da Copel, aqui no Paraná, né? Somos abençoados com a Copel. A empresa já afirmou que não vai ter limite de banda e nem de franquia, certo? Então ela postou até uma nota oficial em sua página no Facebook. Para quem mora no Paraná, a Copel é uma ótima opção. Só que, infelizmente, ela ainda não está disponível em todo o Paraná. Inclusive, aqui em Curitiba tem muitos bairros que ainda não tem como instalar a Copel. Então, ainda está em fase de crescimento, mas vai ser uma ótima opção para a gente. Eu fiz uma pesquisa que algumas empresas já se posicionaram contra e já disseram que vão continuar trabalhando sem limite de franquia,
sem limite de banda. São elas: a Copel, a Live Team, Multiplay, Algar Telecom, Cabo Telecom e ESCnet. Então pesquise se alguma dessas empresas está disponível aí onde você mora e já começa a pensar, né, em mudar de plano, mudar de operadora. Essas 6 opções são boas opções porque elas não vão ter limite de franquia. Então, internet livre para todos os clientes. Bom, e aí tem, né, a Anatel, né? Vamos ver o que a Anatel falou. Após os comunicados da Vivo, da Oi, da NetVivo e tal, a Anatel, que é a agência que é a Agência Nacional de Telecomunicações, é o órgão que deveria regulamentar o mercado e proteger o cidadão do mecanismo aí de prática abusiva, já falou que não vai se meter nisso. As empresas podem optar pelo modelo de negócios que julgarem mais adequado às suas práticas comerciais. Só é necessário que a provedora informe com antecedência caso o cliente esteja prestes a ultrapassar a franquia informada no momento em que aceitou o contrato. Ou seja, não espere nenhuma atividade do governo sobre esse assunto. O governo atual, inclusive, não vai se meter nisso, ok? Não vai se meter nesse assunto. Então, gente, para resumir, o que está acontecendo? Algumas empresas já tinham limite de franquia, mas elas não praticavam isso. Elas não diminuíam velocidade, não cortavam a internet. E agora estão pensando em começar a fazer isso para valer. A Vivo não fazia isso e agora anunciou que vai começar a fazer. Só que nenhuma delas pode, por lei, fazer algo. Só que nenhuma delas pode, por lei, fazer algo que não esteja já em contrato, certo? Por exemplo, o meu contrato, né, lá em casa com a NetVirtua, ela já previa limite de banda desde 2008. Então, se eles começarem a fazer, eu não posso reclamar, está no contrato. Agora, o contrato que eu tenho aqui no escritório com a Vivo não prevê isso, pelo que eu pesquisei. Então, a Vivo não pode limitar a minha internet sem que eu assuma com ela um novo contrato. E concorde com tudo isso, tá entendendo? Isso é garantido por lei e a própria Vivo também garantiu que contratos antigos permanecerão sem limite de franquia. O problema são os novos contratos. Se eu tenho internet de 20 megas e quero mudar para 30 megas, se eu não me engano, isso pode configurar um novo contrato. E daí a Vivo, a Oi, enfim, elas poderiam passar a limitar a minha internet, porque agora eu tenho um novo plano, que seria um novo contrato, entende? Se eu não me engano, isso pode acontecer. Se eu falei alguma besteira, por favor, alguém se manifesta aí nos comentários, mas pelo que eu pesquisei, isso configura sim um upgrade de contrato. E isso seria muito ruim, porque para eu poder manter a minha internet ilimitada, eu teria que ficar preso ao meu plano de 25 megas, ou seja, daqui 2 anos eu tenho que continuar 25 megas, eu não posso mudar para 50 megas. Isso é muito ruim. Os novos planos, aumentar a velocidade, a gente vai ficar refém se a gente continuar nessas empresas, tá entendendo? A Anonymous também já se posicionou sobre o caso e ela disse o seguinte: assistimos hoje a uma tentativa de uma prática de trust entre as maiores empresas de comunicação do país, com o objetivo de reformular completamente as regras do mercado de telefonia, pois seus principais serviços foram abandonados a pontos de linhas telefônicas fixas serem vendíveis para os clientes através de vendas casadas. Exatamente, essa é a primeira grande reflexão que a gente precisa fazer. Vamos levantar algumas hipóteses do porquê isso pode estar acontecendo. O que empresas como Vivo, Oi, NetVirtua oferecem? Pacotes, telefone fixo, mais internet, mais TV a cabo. Agora, fala sério, quem ainda usa telefone fixo hoje em dia? Cada vez menos pessoas. O telefone fixo está em queda livre. Usamos cada vez mais o celular com recursos de ligação grátis, como o WhatsApp, Skype, né, o FaceTime. Ou seja, quase não precisamos mais de SMS também. Ou seja, cada vez menos pessoas contratam uma linha fixa, TV a cabo. Cada vez menos pessoas, né, estão usando TV a cabo. Cada vez mais pessoas estão cancelando, porque é um serviço caro, né? Então a gente tem várias opções baratas, Netflix, Apple TV, né? Tem vários recursos. Então parece que essas empresas, elas estão buscando formas de aumentar o preço da internet, de controlar a coisa, para poder cobrar mais por pacotes de franquia extra, né? Para poder ganhar mais dinheiro. Ou, quem sabe, limitando a internet, essas empresas, né, vão conseguir que menos pessoas possam assistir Netflix, Apple TV, YouTube e precisem novamente recorrer a serviços de TV a cabo. No, no,
No, no, no, no! Hell no! No! Pode ser que eles estejam pensando assim. Não tem como a gente saber, mas faria muito sentido, não é verdade? Por enquanto, são teorias especuladas do que pode estar acontecendo. Então, a Anonymous diz também o seguinte: as pessoas precisam entender que a autonomia delas está sendo ferida com essa transformação e que uma das principais ferramentas de articulação política do nosso tempo não ficaria ilesa por tanto tempo. A reação não tem que vir apenas de ativistas virtuais, ela precisa vir do povo, organizado de maneira independente, pela manutenção de seus direitos. Acreditamos que o mais importante agora seja fazer as pessoas perceberem como a estrutura de monopólios financeiros regula suas existências, sua liberdade de escolha, seu potencial de expressão, e se elas perceberem isso, Anonymous não precisará fazer nada. Aí vem o presidente da Vivo e deu uma entrevista falando que esse negócio de planos de franquias limitados para a internet é uma tendência mundial. Na minha opinião, isso não é verdade. Não hoje. No dia de hoje, não é tendência. Algumas empresas pelo mundo praticam isso, sim, praticam. Algumas fazem isso, mas não podemos dizer que isso seja uma tendência. Isso é uma questão de escolha de cada empresa, como cada empresa quer trabalhar. Por exemplo, nos Estados Unidos, a empresa AT&T oferece internet com franquia. E no plano de 45 megas, os clientes só podem usar até 250 gigas no mês, ok? A Xfinity também tem franquia limitada nos Estados Unidos, igual a Vivo quer fazer aqui. Mas, gente, por favor, a gente está falando de Estados Unidos, Lá a internet é melhor e mais barata. Fora que lá as pessoas têm várias opções de escolha. Lá existem mais de 50 empresas diferentes oferecendo internet. Quantas a gente tem aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil é outra realidade. Nossa internet é fraca e cara. Aliás, é uma das mais caras do mundo. E nós brasileiros não temos tantas opções de escolha, Quem hoje tem opção de escolha no Brasil é quem mora nas grandes capitais, nas grandes cidades. Eu aqui no Paraná poderia escolher usar a internet da Copel, que não vai ter limite de franquia. Só que a Copel ainda não está disponível em todo o território do Paraná e nem em todos os bairros de Curitiba. A Live Team falou que não vai colocar limite de franquia, mas a Live Team também não está disponível ainda no Brasil inteiro. Isso que é o problema. Vivemos em uma época em que cada vez mais tudo está se conectando à internet. Você já deve ter ouvido falar das novas casas tecnológicas que são integradas por sistemas conectados, que conectam todos os aparelhos por internet. Então, futuramente, você vai poder controlar toda a sua casa por um tablet. Quer acender a luz? É pelo tablet. Tem um aplicativo para você acender a luz, para fechar a janela, para ligar o chuveiro, tá entendendo? Quer fechar a janela e tal. Você pode controlar, por exemplo, para que tudo fique programado. Tá saindo do trabalho e no meio do caminho você pode ligar a sua cafeteira para ir passando um café enquanto você chega. O futuro é conectado, todo conectado. A internet e a casa é uma coisa só. As Smart TVs vão cada vez mais ganhando espaço, então a internet será cada vez mais essencial em nossas vidas. Muito essencial para o funcionamento das coisas, algo tão essencial quanto luz ou água, por exemplo. Então, limitar a internet é a mesma coisa que querer limitar quanto você pode usar de luz por mês ou quanto você pode usar de água, tá entendendo? E aí você pode me perguntar, tá, Andrei, mas o que nós podemos fazer? Bom, a princípio, nós temos 3 possibilidades do que podemos fazer hoje para mostrar a nossa insatisfação e lutar contra tudo isso. A gente pode assinar um abaixo-assinado no Avaz, eu vou deixar o link aqui na descrição, e isso pode ajudar muito. A gente pode formalizar uma reclamação no Procon, quem se sentir lesado, quem quiser reclamar, pode ir ao Procon. E nós também podemos lutar por um Estado livre, lutar pelo livre mercado. Então, chega de Estado grande, chega dessa máquina pública aí gigante que só suga dinheiro. Então, o livre mercado, aliás, ajudaria a resolver vários problemas do Brasil. Nosso país é extremamente burocrático, regulamentado, é um saco. Nós pagamos uma gasolina cara, uma luz cara, impostos absurdos. Então, um governo que só sabe subir imposto, só está subindo imposto, a gente só vê o governo subindo imposto nos últimos anos. E é ridícula a quantidade de imposto que o brasileiro paga para o governo. A gente precisa lutar por um livre mercado no Brasil.
Quanto mais mercado, mais empregos, quanto mais empregos, mais empresas vão concorrer por mão de obra, consequentemente os salários aumentam, a produção aumenta, os preços caem, as vendas sobem, o governo recolhe mais impostos cobrando menos e o país prospera. Essa ideologia política que tem governado aí o Brasil pelas últimas décadas não funciona e só está atrasando a gente, tá? Quanto mais Estado, mais gastos públicos, mais imposto, mais corrupção, menos emprego, mais desemprego, mais o desempregado desesperado aceita ganhar menos para sobreviver e o país fica na mão de políticos populistas prometendo milagres e prosperidades que nunca aparecem. E eu espero que, sinceramente, com tudo isso que está acontecendo, né, com uma possível internet com franquia limitada, que isso sirva para o nosso povo acordar, estudar, pesquisar. E se isso acontecer, eu acredito que muitos vão ver que nós precisamos de um livre mercado, precisamos ter mais empresas oferecendo internet com mais opções e quem sabe, né, o país comece a mudar. Não dá para a gente ficar refém de só algumas empresas, né, de um mercado regulamentado que não deixa novas empresas surgir. Bom, gente, é isso o que está acontecendo hoje com a internet no Brasil e essas são as nossas perspectivas para os próximos meses e para os próximos anos. Por isso precisamos lutar para que o nosso mercado continue tendo opções de internet, opções de empresas sem limite de franquia, sem limite de internet. Nós precisamos lutar por um mercado livre em que várias empresas possam oferecer vários serviços e nós, consumidores, podemos escolher quais empresas nós queremos. É isso, pessoal. Eu convido vocês a espalharem esse vídeo, a espalharem essa mensagem em si. Se quiserem também usar esse vídeo como base para gravar outros vídeos, vamos encher a internet de notícias, vamos encher as redes sociais, vamos encher a internet sobre esse assunto para que todo mundo discuta, para que todo mundo entenda o que está acontecendo e para que a gente possa se unir e lutar contra esse futuro que nós não queremos, certo?